Então, gente, vamos falar agora sobre o abandono de Deus. Eu acho esse tema muito, muito, muito necessário, porque a gente ouve de muitas mães, né, que a gente conversa sobre eu orei e eu sabia que o meu filho seria curado. E foi, né, amiga? Fala, amiga, Hoje fala a gente um entende pouco. que foi. Amiga, hoje a gente entende que foi, só que foi uma cura diferente. Só que no momento da dor, a gente não consegue enxergar isso. E tá tudo bem. Não se culpe em sentir. Eu costumo dizer que é um silêncio muito alto de Deus. Sabe, um silêncio que grita? Porque a gente quer uma resposta, a gente quer uma satisfação de Deus, né? Porque eu tava bonitinha. Na época que a Thalita foi embora, eu tava bonitinha na igreja, congregando, eu tava trabalhando com Tá casais. fazendo tudo tão certinho, né, Amiga, eu tava andando conforme ando o Como é que Deus não figurino. curou, amiga? E Como é que Deus não por que levitou? Deus não deixou? Porque no acidente da Thalita foi um Hum. tombo bobo. Aham. Se não fosse aquela mulher que veio atrás e aconteceu tudo aquilo, a minha filha estava aqui até hoje, Aham. né? Então, assim, é ilógico, mas dá revolta mesmo. Por quê? Eu estava fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. A minha filha amava trabalhar com crianças e vem uma coisa dessa na minha casa, né? Então, o silêncio de Deus, ele grita. E você fala, cadê sua voz? E esses dias para trás, eu meditando, veio uma coisa no meu coração, tão assim, e eu entendi o porquê do silêncio dele. Porque quando eu chorava, ele chorava junto. E ele não tinha palavras para me falar. E entender isso, eu passei praticamente o quê? 5 anos para entender o silêncio de Deus, né? Porque eu fui caminhando no processo do luto, mas de repente eu em casa, falando, gente, e aquele silêncio, né? E eu olhei para ele e ele me olhou. Eu estava chorando junto com você. Junto. Então, assim, não tinha mais questionamento meu, raiva, né? Eu acho que, na verdade, eu não senti raiva dele. Eu senti mais questionamento. Eu tive mais questionamento, mas eu não senti, porque eu vejo, a gente acompanha pessoas que ela sente raiva mesmo, né? Ela fala, olha, eu tô com muita raiva, hoje eu tô com muito ódio de Deus. Eu não cheguei a sentir isso, mas eu tive muitos questionamentos. Porque as pessoas colocam esse peso também na gente, né? Ah, mas é igual, as pessoas usam até aquela passagem, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E aquilo vem de uma forma. Só que hoje, a gente olhando por um prisma diferente depois do evento morte, a gente entende muita coisa, né? A gente entende muita coisa. E como eu falei, né, no início, muitas pessoas rezando, a gente rezando, né? Então, assim, estava tudo tão certinho, Não faltou fé, né? não faltou fé. Eu estava na melhor fase da minha vida, porque há uns 2 anos Deus estava me levando para mais perto dele, né? Cada vez conhecer mais a palavra, ter intimidade com Deus. Eu estava aprendendo a descansar em Deus. O que era descansar em Deus? Eu estava aprendendo aquilo através de estudos, né? De grupos de oração. Então eu estava assim, tão certo, tão perfeito, sabe? Eu sempre fui tão abençoada em toda a minha vida, né? Por que agora eu não seria? Por que agora eu não seria? Eu estava rezando tanto, as pessoas, todo mundo que nos conhecia, que ia para a porta do hospital rezar com a gente, sabe? Chegava lá chorando, chegavam desesperadas, querendo me consolar, elas saíam consoladas por mim. Eu falei, não, tá tudo certo, tenha fé, vamos rezar, vamos continuar, tá dando certo, ele tem melhorado a cada dia, né? Vamos continuar. Então as pessoas saíam consoladas. Claro que ia dar tudo certo. E eu profetizava na vida do meu filho. Filho, 4 dias você vai sair daqui. 4 dias saiu desse isolamento. Mas 4 dias, filho, você vai sair daqui. Então, eu tinha muita certeza que E curioso que ele melhorou, né? Ele ia melhorando. Tudo dizia que ele ia sair de lá. Tudo dizia, todo mundo impressionado. Não faltou assistência. Tudo que precisava, a gente estava ali, sabe? Iam profissionais fora do hospital atender ele, da melhor forma possível. Todo mundo estava ali atendendo. Então, não tinha como dar errado. Como que ia dar errado? Todos os médicos estavam ali, as orações estavam todas sendo feitas, né? O que ia dar errado? Meu filho só precisava se acordar, só precisava acordar. E o milagre de Deus seria feito. Ele acordou para a eternidade. E ele acordou para a eternidade. Como que foi viver
esse silêncio de Deus ali, né, naquele hospital, porque todos os dias eu senti o silêncio de Deus. Mas eu falei assim, ó, Deus está em silêncio porque ele está trabalhando. Ele não está aqui conversando comigo, ele está ocupado na cura do meu filho. Ele está ocupado na cura do meu filho, de todas essas crianças que estão aqui, que todas sairão daqui e vão para casa. E meu filho foi, para me entender, né, aquilo tudo assim, mas meu filho foi para casa, ele foi para casa. Ele foi para a nossa morada eterna. Porque na palavra diz, meu reino não é deste mundo. Amém. Aí eu fui entendendo que o reino de Deus realmente não é aqui. Graças a Deus por isso. É lá, exatamente, sabe? Então, assim, e eu me senti naquele momento assim, eu não vou falar assim, não é o abandono, é o silêncio profundo de Deus. Silêncio. Eu falei assim, mas como assim? E eu tinha paz no coração. O mais impressionante de tudo é que eu tinha paz no meu coração. Eu falei assim, mas como assim essa paz que está aqui não é a certeza de que ele vai ser curado? Aí Deus falou bem comigo, assim, ele foi curado. Agora o milagre é você. O milagre é você que permaneceu aí. Então, Deus cura todos, porque todos nós seremos curados antes de irmos para o céu. Eu, Cristina, estou sendo curada todos os dias, sabe, da minha pequenez, dos meus pecados, para sair desse mundo e merecer estar lá no céu que meu filho habita. É o que eu mais quero nessa vida, é merecer o céu que ele habita. Então, a cada dia, Deus está dando doses de cura na minha vida. Doses homeopáticas. Homeopáticas, sabe? Mas doses de cura. Então, naquele momento, né, assim, daquele silêncio, eu fui lembrar como que era na escola, quando a gente fazia prova. O professor nos ensinava a matéria durante o mês inteiro e no final tinha a prova. O professor não falava nada no momento da prova. Ele ficava em silêncio porque ele já tinha ensinado a lição. Ele não precisava ajudar, a gente saberia responder tudo, fazer tudo, né? Então eu me senti realmente fazendo a prova ali. E Deus em silêncio porque ele sofre com a gente. Deus não abandonou Jesus na cruz, por mais que ele sentisse ali, Pai, por que me abandonaste? Ele também sentiu esse abandono, mas Deus estava ali junto com ele na cruz. Deus está junto com a gente na nossa dor. Ele chora com a gente. Chora. E depois eu fui compreender que quando uma pessoa está passando uma dor muito profunda, um luto, de qualquer evento que seja, qualquer dor que seja, a gente não tem que ficar falando coisas para amenizar a dor dela, a gente tem que abraçar. E deixar a pessoa sentir. Se for preciso, a gente chorar junto com a pessoa. Sabe, não é preciso falar nada, só abraçar. Não precisa E Deus estava me abraçando naquele momento. Deus estava me abraçando. Então, assim, vai passando os dias, né? Assim, o silêncio fica, porque a gente vai ruminando tudo que está acontecendo. Porque o mundo não para. A vida continua. Vocês pensaram em algum momento que era um castigo de Deus? Sim. Porque eu vou abordar esse tema, por quê? Porque assim, ó, me fizeram uma pergunta muito cruel, né? Na minha dor toda, me perguntaram: Gi, você já se perguntou por que Deus está te castigando? Sim. Ela já afirmou que Deus afirmou que como a Thalita ter partido era um castigo de uma falta minha, como de alguma coisa. Aconteceu com o Jó, porque, né? Os amigos de Jó fizeram a mesma coisa. Porque né? as pessoas, eu nunca vou esquecer, eu sei o dia onde eu estava sentada, o jeito que a pessoa estava, eu nunca vou esquecer esse dia. Mas aquela pergunta me virou chaves também. Porque assim, não foi um castigo a partida da Thalita. Não foi um castigo, mas entender isso, e você tá na sua dor e a pessoa ter a crueldade, porque é cruel de afirmar que Deus está te castigando, que foi um castigo. E às vezes para a pessoa, para ela ter falado isso, é porque dentro dela já era certo. E amiga, as pessoas transferem o que elas são. Exatamente. Então você imagina a amargura que ela já vive, a ponto de passar para você essa evidência, essa certeza. Por isso que eu falo assim, ó, as pessoas, às vezes, é melhor o silêncio do que palavras. Então, assim, se a gente está, dependendo, a gente vai acompanhar um enlutado, o que a gente pode oferecer é o silêncio e colo. O abraço. O silêncio e o colo, né? Então, assim, quantas pessoas não se punem, talvez pensam assim, Mari, ó, eu tava desviada da igreja, por isso que a doença chegou na minha casa. Eu não tava fazendo isso para Deus. A religião traz muito isso, né? Muito, o peso, o peso do julgamento, fardo, né? Então, assim, quando a pessoa me questionou, eu já
tinha uma identidade em mim, né, de certeza. Eu falei, não foi um castigo. E tem essa questão também muito de Deus vai curar, Deus vai dar, né? Essa visão religiosa também do muito, ele vai curar, ai que bom, aconteceu um milagre. Ah, não aconteceu um milagre. Ah, se você foi uma rezar derrota. assim, Foi uma assado, derrota. ele vai ser Eu curado. conheço Faz casos essa oração que ele vai ser curado Exato. através dessa oração. oração. E eu conheço mães, né? E vocês também devem conhecer mães que não têm coragem de contar o seu testemunho, porque o testemunho não foi do sim de Deus. Sim. Exatamente. Ficam Não foi. envergonhadas de estar com a sua dor, né, da partida do filho. E não né? é uma E vergonha. não é uma vergonha, Não é uma vergonha. Não é castigo, não é vergonha, né? Então, assim, que vocês possam não ter esse sentimento também de pensar que foi castigo, né? Teve pessoas também que chegou para mim e falou assim, nossa, Cristina, mas por que isso vai acontecer com você? Você é uma pessoa tão boa, você Logo ajuda você, tanto, logo você reza tanto. Gente, não é por excesso ou falta de oração, não é. Sabe? Continue rezando, continue acreditando, porque todas as orações serão atendidas por Deus da maneira que tem que ser. Todas as orações nos ajudam a permanecer de pé, independente do que acontecer. Né? E a forma como a gente mais se afasta de Deus é quando está tudo bem. Quando a vida está plena, sem problemas, a gente se afasta ainda mais de Deus. Então, se você está aí, rezou, olha, meu filho foi curar, ótimo, meu marido, meu esposo, minha família, esse familiar meu, esse ente querido, foi curar. Por que o seu não foi, o meu foi? Ótimo, persevera, continua, não abandona Deus. Por mais, né? E que em algum momento, né, Cris, é igual quando você afirma, né? O Felipe foi curado para a eternidade. Então, e aí a gente responde, né? Como mas assim? O meu filho não foi, meu filho não foi curado? Ele foi curado. Quem te disse agora, que não foi curado? Quem tem processo de cura sou eu. Exatamente. Sou eu. Ou essa pessoa que está falando exatamente isso. Exatamente. Que está precisando de cura. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha, o coração dessa pessoa está cheio de quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando aconteceu do Mateuzinho, eu senti realmente o abandono do pai. Senti. E eu cheguei para o meu marido e falei assim, eu me recuso a acreditar que Deus me abandonou. Nesse momento mais difícil da minha vida. E eu começava a falar para mim mesma, como uma louca, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Porque eu estava me recusando a acreditar naquilo que eu estava sentindo. Só que aquilo virou um questionamento, como a Gi falou. Por que Deus me abandonou? E eu questionei a ele. E teve um momento, dentro da minha solitude do luto, porque o luto ele ensina a gente a ter solitude, não é solidão, é literalmente você querer ficar sozinha. Nesse meu momento de solitude, eu perguntei para ele, em prantos, por que ele tinha me abandonado no meu momento de maior dor. E ele me disse, filha, ele me disse na alma, gente, eu conheço a sua dor, porque eu também me senti abandonado naquela fase. Pai meu, por que me desamparaste? A questão, filha, é que eu não fui abandonado assim como você não foi. Só que quando a gente só olha para a dor, a gente não consegue ver outra coisa. E aí, gente, Jesus nos deu o maior exemplo de todos os exemplos. Mesmo ele sentindo o abandono de Deus, ele entregou o Espírito. Então, mesmo quando a gente sente que está abandonado, mesmo sendo difícil, a gente precisa entregar. É difícil, mas a gente precisa entregar. Sabe por quê? Porque não há outro caminho. Não há outro caminho. E eu falo de uma coisa para vocês, porque a permanência naquela dor, nessa dor, é uma escolha. Gente, a dor da crucificação, a dor do luto, ela é real, ela é verdadeira. Eu não preciso falar do que eu senti, eu sei do que eu senti. Mas eu precisei entregar para viver o novo, para renascer. Vocês entendem? Para renascer. E sobre a fé, o saldo da fé não ser suficiente,
A verdade é, amigas, até a Cris que é católica, eu e a Gi que somos Do Jesus, mundo. mas a Deus. gente tem a evidência e a confiança e a identidade no Pai tão Tão fixa, firme. tão firme, né, amiga? E eu falo para vocês, mesmo o kardecista, o católico, o espírita, enfim, Evangélico, qualquer um. a nossa religião passa a ser outra. Outra. Sabe por quê? Porque a gente passa a olhar para a eternidade com outro olhar. Outros olhos. Não tem jeito. Sem religiosidade. Sem religiosidade. Verdade. Porque uma parte do nosso coração já está lá. Então é inevitável. Por isso que eu trago Jó. Antes eu te conhecia de ouvir. Né? A gente ouve falar da vida eterna. Ou a gente ouve falar. A gente pensava que Pensava era que- cidadão do céu, Aham. que a gente ia para a eternidade. Um dia, Um delícia. dia. Só que Sim. hoje eu A gente vejo que eu estava vive. no raso. Aham. No raso com Deus. Aham. Né? E como diz Apocalipse, não seja morno, ou seja quente ou frio. Se for morno, eu te vomito. Deus estava quase me vomitando. Sim. E eu achando que estava quente, que o duro do morno Fazendo é tudo achar que é quente certinho. perto do frio. Fazendo É. tudo certinho. Tudo bonitinho, na missa de domingo, sabe? Assim, achando, ó, tá tudo certo. Não tá, gente, não é sobre isso, É sobre sabe? alma. É sobre alma, é sobre, sobre realmente dentro. Deus, é sobre céu, a certeza. É sobre desconstruir Desconstruir tudo uma isso. antiga identidade para construir uma nova. Porque é tão interessante, né? Vocês devem ter se pegado nesse momento, porque a gente vai conversando e vai vindo os flashes, né? Chegou um ponto que eu olhei no espelho, eu não sabia quem eu era. Sim. Quem é a Gisele? Nossa, amiga. Quem gente é muito perde a forte. identidade. Você se olhar no Isso é muito espelho forte. e você não Não se se reconhecer. Você não sabe quem é você. Né? É igual quando eu falo assim, que tem pessoas, eu sempre falo isso pro meu marido, né? Eu acho que eu tenho que me apresentar de novo para De fulano novo. de tal, porque Ela não fulano de tal conhece. acessa a velha Gisele É. e existe uma Nova. nova Gisele. Eu vou ter que me apresentar, Se apresenta. porque naquele momento que eu me olho no espelho e eu me desconstruí, eu pergunto quem eu sou. É nesse momento que a sua identidade é aflorada em Deus. Exato. É nesse momento que a sua identidade é como se eu me olhar naquele espelho, os olhos do Pai vêm para dentro do meu Uau. olhar. Uau. Eu consigo ver os olhos dele nos meus olhos. E aquela janela se torna um portal para mim. E aí eu me construo e me reconstruo na nova versão. Que tem esse olhar voltado para a eternidade. Para a eternidade, exatamente, Ai, porque aí tudo passou a fazer sentido. Tudo que eu estava aprendendo sobre Deus passou a fazer sentido. Aí eu pra mim. falei, é isso. Exatamente. E tem a passar, eis que faço nova todas as coisas. Hoje nós somos novas criaturas. Filhas do Criador, né? Nós somos novas criaturas. Aquela Cristina anterior morreu junto com o Felipe. Foi E aí a enterrada gente entende junto o que é com nascer do Felipe. espírito, né? O que é nascer do Espírito? O que é nascer do espírito? Porque a gente fala nascer de novo. Nascer de Importa-vos novo. nascer de novo. novo. E hoje eu nasci de novo. De novo, nós E é nascemos uma de novo, virada, nascemos e é no uma Espírito. virada de chave, assim, sabe? Que me deixa, assim, sem fôlego de olhar e lembrar. Porque quando me falam assim, você poderia ter feito. Aí eu falo assim, não. Naquela época, eu não pude. tinha o entendimento que eu tenho agora. Então, quando eu falo assim, a morte me libertou, ela me libertou. Por quê? A Gisele não tinha entendimento que a Thalita poderia partir com 20 anos, que depois de 2 anos que a Thalita se foi, o meu pai e minha mãe iriam no mesmo mês que a Thalita se foi, e meu pai e minha mãe com 5 dias de diferença um do outro. Então assim, você poderia. Não, eu não poderia, porque naquela época eu fiz o meu melhor. A gente faz melhor. E amiga, para hoje, a gente está né? falando de voltar para casa. De voltar para casa. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas Deus não curou. Então, assim, a gente sente um sentimento de derrota por não ter tido a cura. Só que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E a gente precisa respeitar o voltar para Pra casa. Isso é diferente de bênçãos materiais. E gente. A gente não pode equiparar a vida. Deus é Deus dos vivos. Deus é Deus dos vivos. Então, ele é Deus do Felipe, que é. Da Thalita, que é. Do Mateus, que é.
da avó, da mãe, de todo mundo que todo foi e mundo. que é. E é tão E interessante que é. que é como se os meninos tivessem dado a chave da eternidade pra gente. Nossa, a Sim. ponte. Foram a A ponte. ponte. A ponte. Literalmente a ponte. A gente falando aqui agora, eu falo, Aham. gente, os meninos entregaram. Olha a missão linda desses meninos. Olha a missão linda desses meninos. Eles entregaram a chave. Vocês têm noção disso? E nos deram A uma missão linda, linda. que é chegar em dores inacessíveis. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. A sua história vai ajudar muita gente ainda. E vai levantar muitas outras da cama. Exatamente. A gente jamais imaginava estar aqui, nós três. Jamais. Uma do Rio de Janeiro, uma de Anápolis, eu de Goiânia. Completamente assim, opostos caminhos. Como que um dia a gente imaginaria estar aqui hoje discutindo sobre esse assunto para estar ajudando você? É Deus. E amanhã é E você os que nossos pode estar aqui. meninos, isso. E os nossos meninos Exato. deram essa chave. Então a gente não foi Uau. abandonado por Não ele. fomos abandonados. Então o abandono não existe. Uau! O abandono não existe. É porque no início a gente sente abandonado. Mas se os É só um nossos sentimento de pais, nossos físicos aqui nunca nos abandonam, né? Quem dirá o do céu?